Fala, meus queridos, estamos de volta para falar agora sobre diagrama de rede PERT-CPM. Esse, sem dúvida, é o assunto mais cobrado em prova, tá? Qualquer que seja a banca. Diagrama de rede, mais especificamente a análise, né, sobre o PERT-CPM, é o assunto mais cobrado, não é difícil, a gente vai ver aqui nessa aula o entendimento do diagrama de rede, seja formado através do método das flechas, seja através do método dos blocos, mas resolver essas questões geralmente é fácil e geralmente é um ponto garantido para você na hora da prova. Mais importante, dentro de planejamento e controle de obras, sem dúvidas, é esse assunto. Fique de olho e vamos resolver algumas questões também no final da aula. Bom, os diagramas PERT-CPM eles permitem que sejam indicadas as relações lógicas de precedência, o interrelacionamento entre as inúmeras atividades do projeto e que seja determinado o caminho crítico. Então, o que é mais importante aqui nos diagramas de rede? Interdependência e caminho crítico. O que é isso? A sequência de atividades que, se sofrer atraso em uma delas, irá transmiti-lo ao término do projeto. Este é o caminho crítico que eu vou detalhar com vocês na sequência. Qual é a vantagem do diagrama de rede? Principal vantagem é uma representação gráfica do planejamento. Fácil leitura, fácil interpretação, fácil manuseio. Nós vamos ver na sequência. E aí nós temos duas técnicas, né, dois diagramas, duas formas que deram origem a interpretações dos prazos do diagrama. O método PERT, ou a técnica de avaliação e revisão de programas, e o método do caminho crítico. São dois métodos que vão avaliar esses diagramas de rede, né, que vão fundamentar a construção desses diagramas de rede. Mais essencialmente no que tange ao tempo, né? Tempo mais provável, a duração mais provável, quando a gente fala de caminho crítico aqui, né, do CPM, e duração esperada das atividades, quando a gente fala no método aqui da avaliação e revisão de programas, tá? Basicamente, por isso que a gente chama de diagrama de rede PERT-CPM, que na verdade é uma função dessas duas técnicas somadas para a análise dos diagramas. Mas se alguém me perguntar qual é a diferença entre PERT e CPM, bom, a PERT, a metodologia, né, o programa PERT, é usado para atividades incertas, onde o tempo é desconhecido, enquanto no método do caminho crítico eu tenho um tempo conhecido para as atividades, por isso, né, eu adoto um modelo determinístico, eu estipulo que essa atividade leva 10 dias. Já no PERT, eu adoto um modelo probabilístico, com base em 3 estimativas de tempo, a otimista, pessimista e a duração mais provável, enquanto no CPM, uma estimativa de tempo a mais provável. Por quê? Porque eu adoto um método determinístico. Por quê? Porque eu tenho atividades de tempo conhecida. O PERT é orientado por eventos e o CPM é orientado por atividades. A gente vai ver no método das flechas e método dos blocos na sequência, fique tranquilo. O PERT é apropriado para estimativa de tempo com alta precisão, enquanto o crítico é o método do caminho crítico, tempo razoável. O PERT se concentra no tempo, na duração mínima, enquanto o caminho crítico se concentra na compensação tempo-custo. Possui trabalho de natureza não repetitiva, o PERT, e o CPM tem uma natureza repetitiva de trabalho. Isso tudo na origem, tá? Estou falando as principais características desses dois métodos. Não se preocupe tanto com isso, porque a gente vai usar o quê? Análise PERT-CPM. Então, uma fusão dos dois que nós vamos falar ali na sequência. O PERT não usa atividade fictícia, o CPM ele usa atividades fictícias ou atividades que a gente fala de atividades fantasmas. Então, o PERT é mais específico, voltado para projetos que requerem pesquisa e desenvolvimento, enquanto o CPM para projetos de construção. As duas técnicas, isso aqui é o mais importante, podem ser combinadas para aumentar a eficácia dos nossos diagramas de rede. Pode-se utilizar PERT para obter estimativas mais realistas da duração das atividades e proceder o cálculo do caminho crítico e das folgas pelo CPM. Então, veja, embora tenham surgido ali por
em etapas, em momentos ali diferentes, para fins diferentes. Eu vou utilizar o PERT para chegar na estimativa de tempo mais provável, e aí vou montar um diagrama onde eu encontro nele o caminho crítico, e aí consigo estabelecer também folga e a duração aí do meu projeto. Rapidamente é uma revisão, dificilmente você vai ver pedindo uma técnica em detrimento da outra. A maioria das vezes, diagrama PERT-CPM, e é o que a gente vai tratar a partir de agora. Sempre que eu falar de diagrama de rede, estou falando com o planejamento PERT e CPM. Essa construção do diagrama de rede vai seguir uma sequência lógica, a gente viu, de planejamento e de interdependência. Mas ela pode ser construída de 2 métodos. Eu tenho certeza, para quem já fez concurso, que viu uma questão com o método das flechas. Mas este diagrama de rede pode ser construído através do método dos blocos. 90%, 95%, eu diria até mais, método das flechas. Então nós vamos abordar ele com mais aprofundamento. E o método dos blocos, vou citar aqui as principais características e porventura se vier em alguma questão, você vai saber resolver. Tá? Começando pelo método das flechas. Então a gente tem 2 métodos para a construção do diagrama. O método das flechas, ou ADM, as atividades dele são representadas por flechas que conectam eventos. Então aqui, ó, isso aqui que está dentro do círculo são eventos. As atividades, então, estão aonde? Nas flechas. Por isso o método das flechas. Essa é a atividade D, essa é a atividade E, e assim por diante. Existe o conceito de evento. Então, isso aqui é um evento. O 0, o 5, o 10 são eventos. E eventos, eles são instantes. Simplesmente um instante do projeto. É o início de uma atividade, é o fim de uma atividade, é um instante. Não consome tempo, não consome nenhum recurso. Nesse método das flechas, não é possível ilustrar as ligações IT, início-término, II, início-início, e término-término, TT. Então, quais são as ligações que nós temos? Nós temos as ligações mais comuns, ligação término-início. Ou seja, quando A termina, a gente pode iniciar B. O que marca início de B e o que marca término de A? Evento número 5. Essa numeração, ela é, lógico, do início até o fim do projeto, crescente, geralmente de 5 em 5, geralmente de 10 em 10, a numeração dos eventos, para facilitar, se porventura durante a execução, ou se precisar fazer alguma alteração no cronograma, se eu tenho entre 0 e 5, consigo inserir ali um novo evento, 3, 1, 2, 3, 4, então eu consigo inserir eventos, geralmente é de 10 em 10, eu consigo inserir eventos intermediários, caso seja necessário. Por isso essa numeração assim meio estranha para os eventos, não são atividades, são eventos. Nestes casos das flechas, é possível, né, e pode ter casos onde a gente vai utilizar atividades fantasma. O que é atividade fantasma? Eu vou dizer na sequência. Já no método dos blocos, ou PDM, as atividades são representadas por caixas, por blocos. Então essas caixinhas aqui são as atividades, não são eventos. Não existe o conceito de evento. A flecha não tem significado nenhum, simplesmente mostra o que vem na sequência. Enquanto no método das flechas, a flecha tem a atividade e a sua duração. Aqui não, a flecha só interconecta atividades. Possibilita ilustrar todas as ligações. Então, TI, IT, II, IT é possível de existir aqui. E não possui essa ferramenta, esse recurso de atividade fantasma que eu vou ilustrar na sequência. Então veja, dá uma olhadinha na cara. Ora, método das flechas, método dos blocos. Nós estamos falando de uma mesma sequência de atividades, uma sequência de atividades para a completagem de um bloco de fundação. E à esquerda a gente vê o método das flechas e a sua representação, à direita o método dos blocos. Ambos representam a mesma coisa, então debruça-se um pouco mais sobre isso para entender, olha, G é uma atividade, está na seta. G aqui é uma atividade, está dentro do bloco e não na seta. A seta não tem significado. Veja que aqui eu tenho um monte de eventos, aqui eu não tenho evento nenhum. E aí por diante, essa comparação bem direta. Vamos focar inicialmente aqui, que é o que mais cai em prova. Esse método das flechas.
atividades são representadas por flechas que conectam eventos. O evento inicial é único e o evento final também é único. Então eu tenho que começar no evento único, que é o evento que marca o início do projeto, e terminar no evento único, que é o evento que marca o término do projeto. Então eu começo num evento, termino no outro. Maravilha, são únicos, né? Cada nó, chamado de evento, representa uma relação entre todas as atividades que entram e que saem. Então aqui, ó, o 10, que é um evento, representa o fim da atividade D que entra e o início da atividade E que sai. O início de uma atividade só pode ocorrer quando todas que chegam ao seu evento inicial tiverem sido concluídas. Ora, a atividade H, ela começa no evento 25. Então ela só pode ser iniciada quando as atividades G e F foram concluídas, ou seja, quando todas as atividades que chegam até ele forem concluídas, ela pode começar na sequência. Todas as atividades saem de um mesmo nó, têm predecessoras idênticas. Então, se aqui a gente tem, por exemplo, aqui não vi nenhuma que tem atividades sequenciais que saem de um mesmo nó, né? Só tem aqui a origem aqui, sai G e sai D. Então a predecessão aqui, se houvesse alguma atividade antes, seria idêntica para as duas. Todas as atividades que chegam a um mesmo nó, então veja aqui o nó 25, né? Todas as atividades que chegam a ele têm sucessoras idênticas, ou seja, G e F tem H, que é uma sucessora idêntica. Se tivesse outras sucessoras, também seriam, obviamente, comuns. Cada atividade tem um par de eventos início e fim, isso é uma marca obrigatória. Começa em evento único, termina em evento único, e cada atividade tem um evento de início e fim. Pode ser compartilhado com outra atividade ou não. O número do evento final é sempre maior do que o inicial, né? Porque a gente está numa sequência de evolução do projeto. E aí eu preciso que você aprenda a diferenciar atividade de evento. No método das flechas tem o conceito de atividade, tem o conceito de evento. No método dos blocos só existe o conceito de atividade. Aqui, o que é atividade e o que é evento? Atividade é uma tarefa a ser desempenhada, qualquer que seja a tarefa. Vai ter uma duração, vai consumir um recurso, quando eu digo recurso é mão de obra, material, verba, tudo. E ela vai ser representada por flecha, entre dois eventos. Isso é uma atividade. O que é um evento? É um ponto no tempo, é um instante, não tem duração, não consome recurso, é simplesmente um instante, um marco que representa ali fim ou início de atividades. Aqui geralmente a gente tem o círculo com um número dentro. Então evento não consome tempo, não é atividade, não produz nada e não gasta nenhum recurso. Maravilha! Agora a gente começa a entrar num detalhe. E quando eu tenho toda atividade, eu sei, tem um início, um evento de início e tem uma atividade que tem um evento de fim. E quando eu tenho, então, duas atividades que têm o mesmo início e o mesmo fim. Opa! Logicamente, se tem o mesmo início e o mesmo fim, é a mesma atividade. Mas pode existir casos em que nós tenhamos mesmo evento de início e mesmo evento de fim, para atividades diferentes. Só que aí eu preciso lançar mão de um recurso que só cabe no método das flechas, que é o de atividade fantasma. Então, a atividade fantasma, também chamada de fictícia, muda ou virtual, não se trata de tarefa física. Então aqui, ó, atividade fantasma é praticamente igual a um evento. Não tem significado assim, não consome recurso, não tem tempo, nem nada. Só que ela é uma alternativa para viabilizar o diagrama por flechas. Então veja, a atividade fantasma, ela surge para solucionar algum problema no desenvolvimento do diagrama de rede. Qual que é esse problema? Esse recurso veio para resolver qual problema? Ou um problema de numeração ou um problema de lógica. São três fatos que justificam a existência da atividade fantasma. Quando a gente tem um problema de programação, então atividade fantasma de programação, onde a computação não reconhece diferença para os eventos. Veja, se o evento não reconhece diferença para as atividades, né? Aqui no caso, computação não reconhece a diferença para atividades aqui, entre eventos. Veja, eu tenho o evento 10, que marca o início da atividade, comprar café. E eu tenho o evento 20, que marca o fim da atividade, comprar café. Só que o evento 10 pode marcar também o início de comprar leite. E o
e atividade B, desculpa, o evento B pode marcar o fim do serviço comprar leite. Veja, logicamente, em termos de programação, eu não consigo estabelecer duas atividades com o mesmo evento de início e o mesmo evento de fim. Tem duplicidade do código 10-20. 10-20. Mas eu preciso dos dois para tomar o quê? Café com leite, que é a última atividade para chegar no fim, de fato, desse projeto. O que eu faço, então? Eu lanço uma atividade fantasma que vai ter início e fim definido, mas que essa atividade não consome nenhum recurso. Agora sim, a atividade 10-20 é comprar café, a atividade 10-15 é comprar leite, e a atividade 15-20 é uma atividade fantasma, só existe para sequência lógica de programação. Daí sim, agora eu consigo tomar café com leite e resolvi o meu diagrama. Problema de sequenciação, quando as flechas não conseguem refletir a sequência correta. Veja, comprar café é uma atividade que está entre o evento 0 e o evento 20. Comprar leite está entre o 10 e o 20. Só que agora, para eu tomar café, eu saio do 20 e vou para o 30. Opa, então tomar café está dependendo de comprar leite, o que não é uma realidade. Tomar café com leite, sim, depende de comprar café e de comprar leite, todas as atividades predecessoras. Mas o tomar café está errado. Então o que eu faço agora? Comprar café 0,10, comprar leite 0,20, tomar café com leite. Ora, dependo de comprar leite e dependo de comprar café. Então eu crio aqui uma dependência, uma atividade fantasma para resolver o problema de tomar café com leite. Então agora, se eu quero tomar café com leite, eu compro o café, compro o leite, tomo café com leite. Mas o tomar café agora não depende mais de comprar leite. Veja, 0, 10 e 30. Resolvi um problema lógico e de sequenciação. E também de rompimento de eventos. Olha só, necessidade de desmembrar um evento em dois. Olha essa sequência aqui. Comprar café 0,20, comprar leite 0,10. Tomar leite 10,30, tá ok. Tomar café 20,30. Opa, mas tomar café está dependendo de comprar leite. Então, também não está adequado esse diagrama. Então, eu tenho que quebrá-lo, romper esse evento para fazer, olha, comprar café, comprar leite, e aí eu tomo café em cima, tomo leite nas atividades de baixo, e para tomar café com leite, eu estou criando aqui duas atividades fantasmas, desmembrando e criando mais um evento. Lembre-se, solução, alternativa para resolver problemas de sequenciação ou de programação lógica, tá? Com duas atividades, não podem ter o mesmo evento de início e o mesmo evento de fim. Sendo que, na prática, isso pode acontecer. Eu posso fazer, por exemplo, revestimento de parede, e eu posso revestir com, sei lá, argamassa, posso revestir com gesso. Atividade início e fim, só que com insumos diferentes, ou traços diferentes. Esse traço aqui da parede externa, eu vou fazer um traço diferente da parede interna. Ora, são eventos de início e fim de reboco, por exemplo, mas com insumos diferentes. Para exemplificar isso, para construir o diagrama disso, teria que fazer uma atividade fantasma ali, já que as duas têm atividades, eventos de início e fim iguais, e isso não pode existir em termos de diagramação lógica computacional. Entendido isso, eu chego no caminho crítico, que vai ser talvez a coisa que mais vão lhe perguntar na vida quando se trata de planejamento e controle de obras. O que é o caminho crítico? O caminho crítico é a sequência de atividades que concorrem para determinar a duração total do projeto. Ou seja, o caminho crítico é a sequência que vai do início ao fim e que determina o prazo de projeto, o prazo previsto para o projeto. Então, como ele determina o prazo para o projeto ser concluído, ele é o maior caminho entre o início e o fim. Não importa quantos caminhos nós tenhamos entre o início e o fim do projeto, entre o evento de início, que é único, e o evento de fim, que é único. Não importa quantos caminhos, o que importa para fins de caminho crítico é aquele que determina o prazo do projeto. É aquele de maior duração entre o início e o fim. E dele saem, quer dizer, pertence a ele, né, atividades críticas. O caminho crítico é um conjunto de atividades críticas que não tem folga. Significa que é o caminho mais longo entre o início e o fim do projeto, e seus eventos críticos não possuem flexibilidade, não possuem folga. Uma atividade fantasma pode ser crítica. Então, a gente viu a atividade fantasma e ela pode fazer parte do caminho crítico.
Olha que legal, mesmo não consumindo nenhum recurso, mesmo não tendo nenhuma duração, ela pode fazer parte do caminho crítico. E eu posso ter mais de um caminho crítico, ou o caminho crítico pode ter mais de um ramo. A gente vai ver em alguns exercícios, tá? As atividades críticas, se atrasarem, atrasam o projeto. Então, se o caminho crítico determina o prazo total do meu projeto, a duração total do projeto, se alguma das suas atividades ao longo do caminho atrasa, o que acontece? Eu atraso o meu projeto. E se alguma das atividades adiantam, antecipam, eu provavelmente vou antecipar o meu projeto. Por que eu falo podem adiantar o projeto se algumas atividades forem adiantadas? Porque vai que eu tenho dois caminhos críticos. Eu adianto atividades de um e o outro continua crítico, com a mesma duração, com a longa duração. Ou vai que eu reduzo tanto o meu caminho crítico que ele não se torna mais o maior caminho entre o início e o fim, outro caminho se torna crítico. Então ele vai reduzir, mas não na mesma proporção, ok? Bom, toda atividade, e aí algumas bancas vão ficar só nisso, na identificação do caminho crítico, que é o caminho mais longo. Veja, se eu tenho esse diagrama de rede, eu estou partindo de um evento único, terminando num evento único. Parte do 0 até o 40. Cada atividade está aqui ilustrada pela sua letra e a sua duração. Essa sequência de atividades E, F, G, J, ou poderia falar, essa sequência de eventos 0, 10, 30, 35 e 40 é o meu caminho crítico, ou seja, entre o início e o fim do projeto tem o maior tempo. E o maior tempo entre o início e o fim define a duração mínima, que é, para este caso, de 14 dias. Agora, aí em cima de cada atividade, eu tenho o tempo mais tarde que ela pode acontecer. E embaixo da atividade, eu tenho o tempo mais cedo que ela pode acontecer. Então, eu tenho eventos, né? O evento, em cima do evento eu tenho o tempo mais tarde, embaixo do evento eu tenho o tempo mais cedo. Então, o evento I tem o seu tempo mais tarde, tem o seu tempo mais cedo. O evento J, tempo mais tarde, tempo mais cedo. E aqui eu tenho uma atividade, que aqui eu chamei de atividade IJ, com a sua respectiva duração. Isso é a estrutura básica. Como é que eu calculo o tempo mais cedo ou data mais cedo, DMC, de um evento? É o máximo valor obtido da soma da duração das atividades que chegam a ele, com o tempo mais cedo de seus respectivos eventos de origem. Calma, Guilherme, estou confuso, não entendi nada. O que é esse tempo mais cedo? Tempo mais cedo é quando a data mais cedo que essa atividade pode começar a ser feita, ou a data mais cedo que esse evento pode ocorrer, esse evento que marca o início da atividade seguinte. Como que eu faço então? Eu somo tudo que está antes dele, eu vou no caminho cronológico da rede, passada para frente. Vou do início para o fim. Então, passada para frente ou para a direita. Pego o maior tempo. Então, para eu determinar o tempo mais cedo de um evento, é o maior tempo de todos os seus eventos antecessores, mais a duração. Então, eu faço um somatório de evento, antecessor, predecessor, mais atividade. Então, olha aqui. Olha, 5, tempo mais cedo desse evento, 5. Porque quem está atrás dele, tempo mais cedo do evento predecessor, mais a atividade, então é 0 mais 5. Eu paro em 5. Agora, o evento aqui, ó, data mais cedo é 5, mais duração da atividade, 4. Isso me dá 9. Opa! Veja, só que esse evento aqui, 30, ele tem mais de um caminho. Se ele tem mais de um caminho, eu tenho que pegar o máximo. Por quê? Quando todas as atividades que chegam até ele forem concluídas, que eu posso dar sequência. Então, veja que aqui, olha, o tempo 0 mais 1 é o tempo mais cedo, é 1, mais 1, tempo mais cedo desse evento, 2, mais 3 dessa atividade, tempo mais cedo, 5, mais 2, tempo mais cedo, 7. Ora, com 7 dias, pelo esse caminho do meio, eu já poderia começar, poderia marcar a data mais cedo do evento. Só que a data mais cedo, esses eventos de início da atividade G, a atividade G só pode começar quando tudo que depende dela for concluído. Por isso a gente adota o máximo valor e não o mínimo. Por isso aqui 9, 9 com 4, 13, 13 com 1, 14. Então eu defini a data mais cedo de todos esses eventos. Opa, faltou o evento 20.
O evento 20 é a data mais tarde data mais cedo do seu antecessor, mais a sua duração. Então, 0 mais 6, 6. E aqui, para o evento 35, 6 mais 2, 8. Opa, pelo caminho de cima tinha 13, pelo caminho de baixo tem 8. Adoto o tempo mais cedo do evento como a duração máxima. Então, pego o maior, 13. Agora faço o contrário. Agora eu quero determinar o tempo mais tarde que este evento pode ocorrer, ou a data mais tarde que uma determinada atividade vai ser concluída. Então, agora eu faço a passada reversa, passada do final para o início. Ora, mais cedo 14, mais tarde 14 também, porque esse marca o final desse evento, final do meu projeto. Agora eu pego 14 menos 1, 13. Então, a data mais tarde para esse evento 35 é de 13. 13 menos 4, 9. A data mais tarde para esse evento é 9. 9 menos 4, 5. A data mais tarde para esse evento, 5. 9 menos 2, 7. Data mais tarde, 7 menos 3, 4. 4 menos 1, 3. 3 menos 1. Opa, 3 menos 1 é 2. Só que eu pego o valor mínimo. Ora, 5 menos... Aí eu pego por cima, pelo caminho de cima. 5 menos 5, 0. Então eu tenho a opção de 2, tenho a opção de 0, e agora eu vou regredir pelo caminho de baixo. Pego 13, subtraio 2, vou para 11. Subtraio 6, vou para 5. Opa, cheguei pelo 5. Agora eu vou pelo último caminho. 11 menos atividade fantasma. Chego aqui em 11, só que eu pego o menor valor, já estava aqui com 3. Então a opção para esse aqui seria 3 ou 11. Adoto sempre o menor, adotei 3. Por último, na atividade 0, ora, eu tenho 0, 2 e 5. Eu pego sempre o menor valor, estou na passada reversa. Então tá aqui, ó, 0. Algumas bancas vão cobrar isso, nem todas. Data mais cedo, data mais tarde, tá? Quando cobrarem, data mais cedo na passada normal e data mais tarde na passada reversa. O que significa agora isso? Eu tenho a data mais cedo para começar esse evento, tenho a data mais tarde que esse evento pode acontecer. Então é mais cedo ou mais tarde. Isso dita uma folga nas atividades. Atividades do caminho crítico não tem folga. Qual é a folga das atividades do caminho crítico? 0. Então tem tempo mais cedo igual a tempo mais tarde. Ou data mais cedo igual a data mais tarde. Por isso, de cara, eu já saberia que o caminho crítico é esse. Ó. 0, 0, 5 e 5, 9 e 9, 13 e 13, 14 e 14. Todas as atividades e, consequentemente, todos os eventos, na verdade, né? Todos os eventos têm data mais tarde e data mais cedo iguais. Não tem folga nesses eventos. Isso determina as atividades do caminho crítico. Bom, e as folgas, então? Como é que eu calculo as folgas? Primeiro, vale lembrar, a atividade IJ não pode começar antes do tempo mais cedo de I. A atividade IJ não pode terminar depois do tempo mais tarde de TJ, para não atrasar o projeto. Então, tem algumas regrinhas para estabelecer a atividade. A atividade só pode começar quando esse tempo mais cedo do evento acontecer. Tá ok? E a atividade, para não atrasar, ela tem que terminar antes do tempo mais tarde do evento J. Por isso surge o conceito de folga. Folga total e folga livre. Veja, quando eu disser folga, sempre vai ser folga total. Quando eu disser folga total, vai ser folga total. E quando eu disser folga livre, obviamente vai ser folga livre. Então, folga total, folga livre, folga livre. E folga? Se a questão disser folga, nós estamos falando de folga total, que é a folga que eu tenho que uma atividade pode atrasar sem impactar no tempo total de projeto. Essa é a folga total. Ela pode atrasar sem impactar o final do projeto. E a folga livre? Quanto ela pode atrasar sem atrapalhar aquela atividade sucessora ou aquela sequência de atividades sucessoras. Então tem uma sutil diferença. Para calcular a folga total, eu pego o tempo mais tarde ou a data mais tarde, né? Mesma coisa, tempo mais tarde ou data mais tarde do evento posterior, subtraio o tempo mais cedo do evento atual, mais a sua duração. Então, eu subtraio tempo mais cedo, mais duração.
Vai ficar mais fácil quando nós formos resolver a questão. E a folga livre? Muda o quê? Que eu pego, ao invés de pegar o tempo mais tarde do evento posterior, como eu não posso atrasar os seus eventos sucessores, eu pego o tempo mais cedo do evento sucessor e subtraio a soma de tempo mais cedo do evento I mais duração. Se a folga total for ultrapassada, o projeto atrasa. Se a folga livre for ultrapassada, suas atividades sucessoras atrasam. Tá ok? Definição é essa. Antes de resolvermos uma bateria de questões desse assunto, vamos entender agora o método dos blocos, menos comum, porém, para que você resolva qualquer questão, precisamos entender sobre ele. O método dos blocos, a gente não tem o conceito de evento. Tudo é atividade. Só se tem atividade. As setas não dizem nada, só marcam a sequência. Então nós temos sempre uma barra inicial, que marca o início do diagrama, e a barra final, que marca o término, o fim do nosso diagrama. E aí nós temos esse bloquinho, né, que é o arranjo usual do bloco. Identificação, um número, uma letra, geralmente, para a descrição da atividade. A gente tem aqui, ó, código das atividades. D, a duração da atividade. Então aqui eu tenho uma atividade F, que dura 4 dias. Tenho uma atividade D, que dura 2 dias. Tudo isso, atividades. Aí nós temos a primeira data de início, ou seja, qual é a primeira data que esse evento pode começar? Está aqui, ó, PDI. O evento B, desculpa, evento não, esquece, não existe evento. Atividade B tem a primeira data de início com 1 dia. Qual que é a primeira data de término? 2 dias. Então ela pode começar com 1 dia e pode terminar com 2 dias. Agora, qual é a última data de término? O último dia que ela tem para... Desculpa, o último dia usa uma data de início. Qual o último dia que ela pode começar sem impactar no cronograma, sem atrasar o meu projeto? Bom, a última data de início dela, 3 dias. Qual é a última data de término? 3 mais 1 que dura ela, então a última data de término é de 4 dias. Assim a gente consegue calcular folga livre e folga total. Não vou falar aqui nesse diagrama agora, mas veja, ela tem 2 dias de folga total, mas 0 dias de folga livre. Significa que ela pode atrasar 2 dias sem atrasar o prazo aqui de 14 dias do projeto. Só que se ela não quiser atrasar as atividades C, D aqui, que são sucessoras, C, D, G e J, se não quiser atrasar essas atividades sucessoras, eu não tenho folga livre. Então eu tenho folga total, 2 dias, para não atrasar o projeto. Mas para não atrasar C, eu não tenho folga. Ou seja, ela não tem folga livre. É uma atividade que só tem folga total. Difícil, né? Difícil, mais ou menos. Veja como que a gente faz o método dos blocos. O cálculo da rede, basicamente, começa da mesma lógica, né? Passada para frente, eu calculo o que a gente chamava de tempo mais cedo ou de data mais cedo. Aqui a gente chama de PDI, primeira data de início. O que a gente chamava de tempo mais tarde ou data mais tarde, lá era em evento, aqui a gente chama de última data de término ou última data de início. São conceitos diferentes porque no método da Slash nós temos eventos. Aqui a gente só tem atividade. Primeira data de início da atividade. É só somar a máxima data de término da predecessora. Então, qual é a última data que a atividade anterior pode ser concluída? Então, ela marca a primeira data de início. Qual é a primeira data de término? Ora, a primeira data de início mais a duração da própria atividade. Quando eu vou fazer agora a passada reversa, eu preencho a última data de término e a última data de início. Com o mínimo das últimas datas de início sucessora, depois vocês pegam com calma e analisem e apliquem essas questões. E a última data de início é a última data de término menos a duração. A mesma ideia, folga total e folga livre. Folga total é a folga que aquela atividade tem ou o quanto ela pode atrasar sem comprometer o fim do projeto, o prazo total estabelecido do projeto. Folga livre é o quanto aquela atividade pode atrasar sem impactar nas suas atividades subsequentes, sem atrasar as próximas atividades. Uma coisa livre, outra coisa folga total. Tá?
Tá aqui também as expressões, né? Folga total é última data de início menos primeira data de início, ou tá na mesma calcular a última data de término menos primeira data de término. E a folga livre é o valor mínimo entre a primeira data de início das atividades sucessoras menos a primeira data de término da atividade em questão. Do mesmo jeito, o caminho crítico é aquele em que suas atividades têm data mais cedo igual a data mais tarde. Ou seja, se data mais cedo igual a data mais tarde, eu digo folga nula. Então, atividades de folga nula fazem parte do caminho crítico. Está aqui o desenho de comparação entre os métodos das flechas e o método dos blocos em termos de representação gráfica. Veja, atividades dentro dos bloquinhos, atividade nas setinhas. Aqui, por exemplo, eu tenho duas setas saindo no método dos blocos. Aqui eu preciso criar uma atividade fantasma, que é um recurso somente do método das flechas. E aí a gente consegue ver em termos aqui de atividade, o método das flechas, as atividades estão nas flechas. No método dos nós, as atividades estão nos blocos, dentro dos blocos. Os eventos estão dentro dos círculos e não existem no método dos nós, ou método dos blocos. Na verdade, aqui PDM, eu anotei aqui método dos nós, mas é método dos blocos. Quantidade de atividade fantasma só existe nas flechas. Quantidade de atividades maior no método das flechas, porque pode haver atividade fantasma. No método dos nós, no método dos blocos, desculpa, não pode haver. Ligações com defasagem. Aquela defasagem, né? TI mais 5 dias. Isso só pode existir no método dos blocos, não pode no método das flechas. Qual a facilidade de traçar? Aí depende, né? Para mim, a facilidade maior de traçar o método das flechas, mas entende-se pela literatura que é mais difícil traçar e mais fácil traçar o método dos blocos. Outra denominação ADM, AOA, PDM, OAN. Não nos atentemos a isso, vamos resolver questões e a gente assim vai conseguir fixar, né, este conteúdo. Assinale a opção que indica um aspecto que deve ser eliminado quando ocorrer durante a realização do planejamento do sequenciamento de atividades de uma obra. Bom, atividade que não possui atividade antecessora. Assinale a opção que indica um aspecto que deve ser eliminado quando ocorrer durante a realização do planejamento e do sequenciamento da atividade de uma obra. Atividade que não possui uma atividade antecessora. Pode ser, pode existir, não precisa ser eliminado. Atividade que não possui uma atividade predecessora. A ausência de folga para a realização de determinada atividade. Existência de caminhos críticos. Existência de circularidade. Veja, se a atividade não tiver antecessora ou predecessora que dá no mesmo, não tem problema, é a atividade que parte do evento, digamos, o evento zero. Não tem uma atividade predecessora. Maravilha, não precisa ser eliminado. A ausência de folga são as atividades do caminho crítico. Não tem folga para os eventos de caminho crítico. Existência de caminhos críticos. Eu não posso eliminar, não vou eliminar isso. O que eu tenho que eliminar é a existência de circularidade. Porque, veja, se for o método das flechas, parte do evento zero e vai até um evento, sei lá, 100. Se for o método dos blocos, parte de uma linha que marca o tempo zero até uma linha que marca o tempo final, digamos 100. O que não pode haver nesses casos é circularidade. Veja, aqui eu trato de um projeto. Esses projetos, eles têm início e fim bem determinado. Não se aplica aqui no diagrama de rede o que nós vimos no ciclo PDCA, que é aquele princípio da melhoria contínua, né? Lembra? Plan, Do, Check and Act. São atividades cíclicas que a gente tenta aprimorar. Aqui não. Se tiver circularidade, tem alguma coisa errada, que as flechas vão sempre num caminho do início para o fim e os blocos também a mesma coisa. Então, se tiver isso, preciso eliminar circularidade. Avançando, o
Program Evaluation and Review Technique / Critical Path Method, ou seja, PERT-CPM, é muito utilizado no controle de obras. A figura mostra uma rede onde as atividades representadas por setas possuem duração em dias corridos, indicada pelo número no centro da seta. Opa, tá aqui. Os círculos mostram a incidência em dias corridos. Os círculos mostram a incidência de início e término das atividades. Desculpa. E o projeto se inicia em 0 e termina em 70. Veja, evento 0 de início, único evento, evento de final, 70, único evento também de término. O caminho crítico da rede apresentado na figura é, veja gente, qual é o maior caminho entre o início e o fim? Nesses casos aqui, eu tenho que fazer várias combinações. Faço o caminho aqui, faço um outro caminho aqui, faço um outro caminho aqui, faço um outro caminho aqui, um outro aqui e um outro aqui. Tipo, fiz todos os caminhos, somo as durações, chego na maior. Quando é assim, uma rede mais complexa, eu geralmente chego e somo 0, 20, 50, 70, 0, 20, 50, 70 é 3, 8 com 4, 15 dias. E assim faço. Aqui vai dar 16 dias, aqui vai dar 18 dias, aqui vai dar 19 dias e aqui 17 dias. Significa o quê? 19 dias, caminho crítico, 0, 30, 40, 60, 70. Por quê? Ao invés de ficar fazendo todas as combinações de caminho possível entre 0 e 70, eu faço com jogo nas alternativas. Jogo com as alternativas e pego o maior. Óbvio, se a banca não tiver cometido nenhum erro, o maior caminho vai ser o nosso caminho crítico. Entenderam? Então aqui a gente faz o seguinte, pega quando tem muito caminho, faz pelas respostas, pelas alternativas. Mas vamos ver outro caso. Aqui, a reforma de um hospital foi planejada segundo o cronograma PERT-CPM, no qual as atividades são apresentadas por letras. E aí, ó, a VUNESP tem esse hábito, letra da atividade, vírgula, a duração. O tempo de conclusão dessa reforma é, qual é o tempo de conclusão? Eu tenho que saber o caminho crítico, que marca o tempo total planejado da minha obra. Então aqui não vai ter como fugir, preciso percorrer todos os caminhos possíveis que me levam do início ao fim do projeto, inclusive se tiver atividade fantasma. Assim, eu chego no caminho crítico, que é o quê? 1, 2, 5, 9, 10, 13 e 15. Caminho crítico, 1, 2, 5, 9, 10, 13 e 15. Está aqui todos os eventos, né? E aí eu vou somar, então, as atividades, 2 dias, 5 dias, 2, 3, 3 e 5. Chego a 20 dias, já deixei ilustrado para adiantar. Num diagrama de rede das atividades, a relação entre a primeira data de início, primeira data de término e duração de uma atividade é, ora, a primeira data de término de uma atividade é a sua primeira data de início mais a sua duração. Ora, quando ela começa, mais o tanto que ela dura, vai ser a primeira data de término. Por isso, primeira data de término é o PDI mais o próprio D, que é a duração. Julgue os itens subsecutivos referentes à fiscalização de obra. A atividade fantasma em uma rede PERT-CPM é uma atividade física e refere-se a um recurso necessário de diagramação sem valor lógico. É um recurso de diagramação, sim, mas se refere a uma atividade física? De jeito nenhum. É uma atividade fictícia, é uma atividade fantasma, por isso, errado. No que se refere à programação de obras e a seu cronograma executivo, julgue o item subsequente. O caminho crítico é composto exclusivamente de atividades críticas. Sim, todas as atividades que compõem o caminho crítico são atividades críticas. Então, errado e certo, aqui embaixo. Veja como a banca pode, às vezes, confundir. Dar um desenho assim com setas. A FGV diz o seguinte, um engenheiro deve gerir a produção de uma obra cujo esquema de dependência das atividades até a fase de levantamento da estrutura visível em si é mostrado a seguir.
Considerando que a realização das atividades irá durar exatamente o tempo indicado em cada caixa, o máximo atraso que a etapa de levantamentos topográficos pode sofrer sem comprometer o cronograma de obra é, ou seja, levantamentos topográficos está aqui. A questão já está falando que ela pode atrasar. Se ela pode atrasar, ela não faz parte do quê? Do caminho crítico. Não é uma atividade crítica. Agora, qual é o máximo de atraso que ela pode ter? É isso sem sofrer impacto no cronograma. Então, ele quer saber a folga total, porque ele não quer que impacte o cronograma total da obra, e não na folga livre, que seria o impacto na atividade sucessora. Quero saber folga total. Então, vamos aqui desmistificar, né, essa cambada de setas que tem aqui. Veja, qual que é o evento de início, se eu quiser fazer pelo método das flechas? Assinatura do contrato, que é um evento, simplesmente marca o início das atividades. E qual que é o final? Pilares, vigas e alvenaria pronta. Então, marca, por exemplo, o final. E agora eu vou ter os caminhos. Se eu faço pelo método das flechas, é assim. E se eu faço pelo método dos blocos? Opa! Então, aqui eu traço uma barra, aqui eu traço outra barra e começo a desenhar as atividades dessa forma. Olha, chamei aqui levantamento topográfico de LVT. Dura 30 dias. Chamei aqui estudo geotécnico de GEL. Dura 40 dias. É isso que eu faço, ó. Chamei aqui escavação. Escavação dura 25 dias. Chamei aqui fundação, dura 45 dias. Terraplanagem dura 25 dias. Agora eu faço a ligação. Veja, barra de início aqui é a assinatura do contrato, tempo zero. Final, pilares, vigas e alvenarias prontas. Marca a reta final. Agora eu começo. Ora, qual é a relação? Assinei o contrato, consigo já ir para o levantamento topográfico. Então eu só faço a seta de conexão. Começo aqui, também posso começar o estudo geotécnico. Faço uma seta. Agora, as escavações dependem de quem? Opa, a escavação depende do estudo geotécnico. Então tá aqui, ó, estudo geotécnico, faço uma seta para escavação. Fundações, ora, fundações dependem de estudo geotécnico, então eu fiz uma seta aqui de estudo geotécnico. Fundações dependem de levantamento topográfico, então fiz aqui do levantamento topográfico do terreno. E depende também de escavação, olha essa setinha aqui. Então, olha só, depende de 3 atividades para começar a fundação, e aí a atividade de fundação dura 45 dias. Então, a primeira coisa que eu faço, marco as atividades e suas relações com seus respectivos prazos. Depois, terraplanagem, depende de fundações. E, por último, chego aqui ao final. Ainda não sei o tempo final do projeto, mas já desenhei a parte de etapas e ligação entre as atividades. Agora eu começo. Qual é a data mais cedo? Ora, a data mais cedo é 0. Data mais cedo, ou primeira data de início, 0. Mais a duração, chego na primeira data de término. E aí vou. Qual é a primeira data de início? 40, mais a duração, chego na primeira data de término. E eu vou na passada o quê? Na cadência da esquerda para a direita. Sequência lógica. Passada normal. Agora veja esta atividade aqui. Qual é a primeira data de início? Eu tenho ou 30 ou 40, que também chega até ela. Então é daqui, ó, 30, para chegar aqui 40, que é o término dessa, e 65. Ora, se ela tem que ter todas as atividades concluídas, então a primeira data de início é a maior, é o máximo das datas de término das atividades predecessoras. Então, não é 30, não é 40, é 65. Primeira data de início, só posso começar a fundação a partir de 65 dias. A fundação dura 45 dias, chego então em 110 dias, que é a primeira data de término. Agora, terraplenagem. Qual é a setinha aqui? Termina em 110, então ela pode começar em 110. Só tem uma seta, então eu não preciso pegar o valor máximo, 110 já é o máximo. Somo com 25, vou para 135, primeira data de término. Pronto. Qual que é a data estipulada para término do meu cronograma? 135 dias. Esse projeto vai de 0 a 135. Agora eu vou na passada reversa, preste atenção. Passada reversa para calcular a data mais tarde. Qual que é a data mais tarde que essa atividade pode ter sem impactar no prazo final do programa, do projeto? É 135. Se tiver data mais tarde maior que isso, tá com problema.
tem que acabar em 135. E a data mais cedo? Opa, 135 menos 25, 110. Então essa é a última data de início, desculpa. Última data de término menos a duração, última data de início. Agora volto na passada reversa. A última data de início tem que ser a última data de término dessa atividade, para não ter atraso. 110 menos a duração, 65. Cheguei na última data de início. Agora vamos aqui na última data de término. Última data de término vem daqui, ó, da última data de início. Última data de término menos 25 dá 40, que é a última data de início. Maravilha. Agora vamos para o daqui. Qual que é a última data de início? 40. E se eu faço pela sequência de cima, a última data de início está aqui 65. A última data de início da atividade, 40. Então aqui, ó, a última data de término, para não atrasar, ou é 40 ou é 65. Só que, olha, se eu terminar com 40 dias, eu não atraso nenhuma das duas. Se eu terminar com 65 dias, eu vou atrasar a atividade de escavação. Então, veja bem, agora eu adoto, na passada normal, eu adoto o maior valor. Na passada reversa, invertida, eu adoto o menor. Então, a última data para esse evento, para essa atividade terminar é de 40 dias. É data de 40 e não 65. Porque se ela acabar com 65, ela atrasou a escavação. Adotei, então, o menor. Agora, 40 menos os 40 aqui, 0, última data de início. Falta fazer da atividade de levantamento. Ora, a última data de início de fundação é 65, então ela tem que acabar aqui, a última data de término, com 65 dias. Portanto, 65, que é a única seta que chega até ela. Menos 30, eu vou para 35, última data de início. Então, veja, o que acontece agora? Calculo as folgas, se eu já tenho todas as datas. Folga total nada mais é do que última data, primeira data de início menos... Opa, peraí. Última data de início menos primeira data de início, ou última data de término menos primeira data de término. Tanto faz, dá exatamente a mesma coisa. 35. 0 menos 0, 0. 40 menos 40, 0. 40 menos 40, 0. 65 menos 65, 0. 65 menos 65, 0. 110 menos 110, 0. 110 menos 110, 0. 135 menos 135, 0. Então, tanto faz. Eu vou calcular o último de início menos o primeiro de início, ou último de término menos o primeiro de término. E a folga livre. Agora, essa aqui é a folga total. E agora a folga livre que ficou faltando, não pode atrasar o quê? Não pode atrasar a atividade sucessora. E aí, se você lembrar, eu acho que eu não tenho aqui, mas eu tenho que pegar, então, se eu não posso atrasar essa atividade, é a primeira data de início menos a duração da atividade. 65 menos 30, 35. Primeira data de início menos a duração da atividade. 40 menos 40, 0. Primeira data de início, 65. Menos 40, 65 menos 40 dá 25. Só que aí, se eu atraso 25 dias, tem que pegar o menor valor. Então aqui é 0 e aqui é 25. Então, na verdade, a folga livre, para não atrasar nenhuma atividade, é 0. Um pouco mais complexo, você tem que resolver de pouco a pouco. Ora, 65 menos 25, ó, última data de início, 65 dias. Aliás, primeira data de início, 65 dias. Menos 25. Aqui eu acho que eu tenho algum erro aqui na primeira data de início. Primeira data de início, 65, menos os 25 da duração. Deixa eu só pegar aqui. Realmente a gente tem o pouquíssimo hábito de resolver atividades pelo método dos blocos, né? Olha, folga livre. Mínima PDI sucessora menos o PDT.
Então, mínimo PDI sucessora menos o PDT. Então, a gente vai aqui, olha, mínimo PDI, mínimo 65, menos o meu primeira data de término. Então, mínimo PDI menos PDT, 65 menos 65, 0. Mínimo PDI, 110, menos o PDT, 110 menos 110, 0. Mínimo PDI menos PDT, está aqui, PDI 65 menos PDT 65. 65, mínimo PDI menos o PDT, que está aqui, primeira data de término. Então, 65 menos 30, 35. Então, veja, 65 menos 30, aqui 40 menos 40, 0, estava fazendo errado. Aqui 65 menos 65, 0, aqui 110 menos 110, 0. Não é fácil fazer, na verdade, a gente tem que treinar e você não montaria um desse na hora da prova. Eu vou fazer um bloco de exercícios para a gente fixar esse conteúdo aqui do método dos blocos. Por quê? Qual é a outra alternativa? Primeiro aqui que eu já defini. Quem tem folga 0, 0, folga 0, folga 0, folga 0. Então qual é o meu caminho crítico? Está aqui. Gel, escavação, fundação e terraplenagem. Maravilha. Significa então que eu tenho uma folga de 35 dias na atividade de levantamento. Tanto folga total quanto folga livre. Por isso o gabarito é aqui, 35 dias. Poderia desenhar o diagrama como se fosse diagrama de flechas e não de blocos. Então eu marco um evento. Qual é o evento inicial? Assinatura do contrato. Em vez de chamar de número, eu chamei aqui de letra para não confundir. Evento A. Qual o último evento aqui? Pilares. Evento E. Quem sai da assinatura de contrato, levantamento topográfico, é uma atividade que leva 30 dias. Estudo geotécnico, que é uma atividade que leva 40 dias. Beleza. Agora eu vou para o evento C. De B a C, ou seja, de estudo geotécnico até escavação, ponto C aqui, eu tenho uma atividade de escavação. Depois que eu chego em escavação, concluí levantamento topográfico, concluí estudo geotécnico, concluí escavação, agora posso começar, tenho 3 setas chegando, então posso começar a fundação, 45 dias. Marca o início do meu evento D, e aí por diante, terraplenagem, marca o evento E, que é o fim do projeto. Com muitas atividades, tempo de início, tempo de fim, ou data mais cedo, data mais tarde, ou primeira data de início, primeira data de término, só com muito treino, muito treinamento. Vai chegar, lógico, na mesma sequência. Aqui, qual que é a data mais cedo, ou o tempo mais cedo do evento B? Bom, é 0 mais 40, 40. Qual que é o tempo mais cedo do evento C? É 0 mais 30 ou 0 mais 40 mais 25. Então é 30 ou 65. É o maior valor, está aqui. E aí por diante a gente constrói mais cedo e o tempo mais tarde de todos eles. Um menos o outro. É o que nós vamos ter aí de folga, digamos assim. 65 menos 30, eu tenho 35 dias de folga para essa atividade. Está aqui, ó. Data mais tarde da atividade sucessora, que é C, 65. Menos data mais cedo da predecessora, que é 0, mais a duração, que é 30 dias. Então é 65 menos 0 mais 30. 35 dias. Duas formas de chegar no mesmo valor, no mesmo resultado. Considere o seguinte quadro de sequenciação composto de 6 atividades para mostrar uma rede PERT CPM. Na verdade, aqui falou uma rede PERT, no qual a data mais tarde do caminho crítico é a data limite para o cálculo de eventuais folgas. A data de término do projeto é a data, então eu preciso construir um treinamento. Veja, atividade T1, duração de 3 dias. Não tem nada antes, então sai do evento 0. Quem não tem nada depois, chega no evento 40. Então, ó, T2, T1 e T3 chegam, T4, T5, T6, T4, T5, T6, não tem sucessores, ó. Então eles têm que terminar no evento final. E quem não tem antecessor? T1 e T2. T1 e T2 não tem antecessor, parte do evento inicial. Essa é a premissa inicial para você começar. Daí eu pego, ora, T1 tem 3 dias, e depois vem T5. T1, T5. T2,
tem 5 dias, depois vem T3 e T4. Então aqui sai 2 ramos. Assim eu vou construindo o meu diagrama de flechas. E claro, caminho crítico, o maior caminho, aqui, 5 dias. Com 8 dias a gente tem 13 dias, né? Se for em dias. Não sei se é dias ou semanas, mas duração aqui de 13 fica mais fácil, a gente precisa construir o diagrama. Eu tenho mais facilidade de diagrama de flechas. Diagrama de blocos tenho treinado para fazer, para resolver alguns casos. Mas, para isso, nada melhor do que bateria de questão, resolução de exercícios, e é o que nós vamos fazer na sequência.